Isabela Duarte observou o relógio de parede pela quinta vez, em menos de 10 minutos. Faltavam apenas 30 minutos para o fim de seu segundo turno consecutivo no Hospital Santa Cruz. Seus pés latejavam dentro dos sapatos brancos, gastos pelo uso constante, e suas costas imploravam por descanso. 16 horas de plantão não eram fáceis para ninguém, mas ela precisava do dinheiro extra. O apartamento pequeno que dividia com a amiga da faculdade estava com o aluguel atrasado, e as contas se acumulavam sobre a mesa da cozinha. Desde a morte de Mariana, sua irmã, 3 anos atrás, Isabela assumira não apenas o próprio sustento, mas também o cuidado com a mãe doente que morava no interior. Isa, pode atender o quarto 215? O monitor cardíaco está disparando alarmes, pediu Renata, a enfermeira-chefe, passando apressada pelo corredor. Isabela suspirou. Ajeitou o coque desgrenhado e seguiu para o quarto. Mais 15 minutos de pé, mais 15 minutos sem sentar. Enquanto isso, a quilômetros dali, no 20º andar de um dos prédios mais imponentes da Avenida Paulista, Gustavo Camargo observava São Paulo através das janelas de vidro de sua sala. O céu começava a escurecer, pintando a cidade com tons alaranjados, que contrastavam com o cinza dos edifícios. Senhor Camargo, os contratos da fusão estão assinados e os relatórios financeiros prontos para a reunião de amanhã, anunciou sua secretária, colocando uma pasta sobre a mesa de mogno maciço. Obrigado, Mariana. Pode ir para casa. Ao ouvir aquele nome, Gustavo sentiu um aperto familiar no peito. Mariana. Um nome que não conseguia pronunciar sem sentir um vazio crescente dentro de si. Um nome que o fazia lembrar de uma noite há 3 anos, quando esteve entre a vida e a morte. Na sala espaçosa e silenciosa, rodeado de prêmios, diplomas e símbolos de sucesso, Gustavo sentia-se completamente sozinho. O apartamento de cobertura para onde voltaria estava igualmente vazio. O Porsche na garagem, as viagens internacionais, as contas bancárias robustas. Nada disso diminuía a sensação de que algo fundamental estava faltando. Enquanto Isabela contava os minutos para voltar ao seu apartamento apertado, preocupada com contas e responsabilidades, Gustavo tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas carregava um vazio que nenhum luxo conseguia preencher. O contraste entre os mundos não poderia ser maior. Ela lutava para sobreviver. Ele tinha conquistado tudo, exceto paz. Senhor, o Ricardo está na linha, insistindo em falar com você. A voz da secretária soou pelo interfone. Gustavo atendeu a contragosto. Ricardo, seu amigo de faculdade e um dos poucos que ainda mantinha contato, tinha o irritante hábito de tentar salvá-lo da própria solidão. Não aceito desculpas desta vez, Gustavo. Já faz 6 meses que você não sai para nada além de trabalho. Marquei um jantar às cegas para você hoje, 8 horas no Quatri. E não, você não pode cancelar. Antes que pudesse protestar, Ricardo desligou. Gustavo passou a mão pelos cabelos impecavelmente cortados e olhou novamente para a cidade. Talvez fosse hora de tentar algo diferente. Naquela mesma noite, Isabela entrou em seu pequeno apartamento, jogou a bolsa sobre o sofá surrado e dirigiu-se direto ao chuveiro. A água quente aliviou parte do cansaço físico, mas sua mente continuava agitada. Ao sair, encontrou Carla, sua colega de apartamento, arrumada como se fosse sair. Pensei que estivesse de plantão hoje, comentou Isabela, secando os cabelos com a toalha. Troquei com a Flávia. Hoje é o jantar com aquele amigo do meu namorado, lembra? E você prometeu que iria comigo. Isabela gemeu. Havia esquecido completamente. Carla, estou morta. Fiz 2 turnos hoje. Por favor, Isa. Prometeram que ele é incrível, mas eu não posso ir sozinha. 1 hora no máximo. Se não gostar dele, inventamos uma desculpa e vamos embora. Contrariada, Isabela começou a se arrumar. No fundo de seu guarda-roupa, encontrou um vestido simples que raramente usava. Ao terminar a maquiagem básica, hesitou diante da caixinha de madeira sobre a cômoda. Abrindo-a delicadamente, retirou os brincos dourados que pertenceram a Mariana. Foram o último presente da irmã antes do acidente que tirou sua vida. Em que restaurante é mesmo? Perguntou, colocando os brincos. Quatri. Fica numa rua perto da Paulista. Enquanto o táxi levava as duas até o local, nem Isabela nem Gustavo poderiam imaginar que seus caminhos tão diferentes estavam prestes a se cruzar de uma forma que mudaria suas vidas para sempre. O Quatri era exatamente o tipo de lugar que Isabela evitava. Elegante demais para seu orçamento,
com garçons de gravata borboleta e taças de cristal que brilhavam sob a luz suave dos lustres. Ela se sentiu deslocada assim que entrou, ajeitando nervosamente o vestido simples que tinha escolhido. "Relaxa, você está linda", sussurrou Carla enquanto seguiam o maître até uma mesa no centro do salão. Para sua surpresa, apenas um homem estava sentado à mesa. Alto, de ombros largos e com um terno impecavelmente cortado, ele se levantou quando as viu se aproximando. "Oi, sou Ricardo", apresentou-se o homem sorrindo para Carla. "Meu amigo deve estar chegando, ele é pontual até demais, então deve ter acontecido algo no trabalho." Justamente naquele momento, Gustavo atravessava a entrada do restaurante. Tinha passado os últimos 20 minutos no carro, convencendo a si mesmo de que não era uma completa perda de tempo comparecer ao encontro. Ricardo acenou, e ele caminhou em direção à mesa com passos decididos. "Desculpem o atraso", disse formalmente. Foi quando seus olhos encontraram os de Isabela. Por um momento, ele simplesmente congelou. Não era a beleza dela que o tinha paralisado, embora fosse inegavelmente bonita. Era algo mais, algo familiar que não conseguia identificar imediatamente. "Este é Gustavo", Ricardo apresentou. "Gustavo, esta é Carla, de quem falei, e sua amiga Isabela." Isabela estendeu a mão educadamente, sentindo um leve desconforto pelo modo como ele a encarava. Quando seus dedos se tocaram, ela notou que a mão dele tremia levemente. "É um prazer conhecê-lo", disse, tentando quebrar o silêncio estranho. Gustavo não respondeu imediatamente. Seus olhos tinham se fixado nos brincos dourados que balançavam delicadamente cada vez que ela se movia. Brincos em forma de pequenas estrelas que pareciam capturar e refletir toda a luz do ambiente. Brincos que ele tinha visto antes. "Os brincos", ele murmurou finalmente. "Desculpe." Percebendo que estava sendo inapropriado, Gustavo pigarreou e sentou-se. "Perdão. É que seus brincos me lembraram de algo." O jantar começou desconfortavelmente tenso. Ricardo e Carla conversavam animadamente, enquanto Gustavo mal tocava na comida, lançando olhares frequentes para Isabela. Ela, por sua vez, tentava manter a compostura, embora estivesse cada vez mais desconfortável com a atenção. "Você trabalha com que, Isabela?" Gustavo perguntou subitamente, interrompendo a conversa dos outros dois. "Sou enfermeira. Trabalho no Hospital Santa Cruz." O garfo que ele segurava caiu sobre o prato com um tinido agudo. Seu rosto empalideceu. "Hospital Santa Cruz?" repetiu quase sem fôlego. "Há quanto tempo você trabalha lá?" 5 anos. "Por quê? Você estava lá há 3 anos. Em fevereiro?" Isabela franziu o senho, confusa com o interrogatório. "Sim, eu já trabalhava lá. Mas por que está perguntando isso?" Gustavo se inclinou para a frente, ignorando completamente os outros dois à mesa. "Você trabalhava na emergência? Atendeu um homem com um traumatismo craniano após um acidente de carro?" O rosto de Isabela se fechou como uma porta batendo. Ela colocou o guardanapo sobre a mesa e fez menção de se levantar. "Com licença, mas não estou confortável com esse tipo de pergunta." "Espere." Gustavo segurou seu pulso delicadamente. "Eu estou procurando por você há 3 anos. Ou pelo menos procurando por uma enfermeira que usava esses brincos. Ela salvou minha vida." Ricardo e Carla observavam a cena, completamente perdidos. Isabela hesitou, voltando a se sentar lentamente. "Eu não entendo", começou ela. "Há 3 anos sofri um acidente terrível. Estava praticamente morrendo quando cheguei ao hospital. Durante toda aquela noite, uma enfermeira ficou ao meu lado. Não me lembro do rosto dela nem do nome. Só me lembro desses brincos dourados em forma de estrela balançando enquanto ela falava comigo, me mantendo consciente." Isabela tocou os brincos instintivamente, sentindo um nó se formar em sua garganta. "Ela me disse coisas que me fizeram lutar. Ela segurou minha mão quando eu mais precisava. Depois que me recuperei, tentei encontrá-la para agradecer, mas ninguém parecia saber quem era." O silêncio caiu pesadamente sobre a mesa. Isabela respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. "Gustavo, Case-se comigo", ele interrompeu, deixando todos boquiabertos. "Sabe o quê?" exclamaram Ricardo e Carla em uníssono. "Estou falando sério. Desde aquela noite não consigo parar de pensar em você. Foi como se algo tivesse sido arrancado de mim quando não consegui te encontrar. E agora que finalmente achei você, não posso deixar que desapareça novamente." Isabela soltou uma risada nervosa, olhando ao redor como se estivesse procurando por câmeras escondidas.
Isso é uma piada, certo? Você nem me conhece. Conheço o suficiente, insistiu ele com uma intensidade que a fez recuar ligeiramente. Conheço seu coração. Vi como você cuida das pessoas, como você se entrega. Passei 3 anos procurando por isso. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas, não de emoção, mas de um medo súbito que não conseguia explicar. Havia algo profundamente errado naquela situação, algo que ela precisava esclarecer, mas as palavras simplesmente não vinham. Eu preciso ir, disse ela finalmente levantando-se. Gustavo também se levantou, determinado a não perdê-la novamente. Por favor, me dê uma chance. Não precisa ser um casamento agora, mas pelo menos me permita conhecê-la melhor. Algo no olhar dele, uma mistura de desespero e esperança, fez Isabela hesitar. Contra seu melhor julgamento, ela pegou o cartão que ele oferecia. Vou pensar nisso. E saiu, deixando para trás um homem completamente transformado pela possibilidade de ter encontrado finalmente a mulher que povoava seus sonhos há 3 anos. Você está completamente maluca, exclamou Carla, enquanto as duas entravam no apartamento depois do jantar. O cara te pediu em casamento no primeiro encontro e você concordou em vê-lo de novo? Isabela jogou a bolsa no sofá e desabou ao lado dela, tirando os sapatos com um suspiro de alívio. Não concordei com nada. Só peguei o cartão para acabar logo com aquela situação constrangedora. Mas você vai ligar para ele, não vai? Isabela hesitou, girando o cartão elegante entre os dedos. Gustavo Camargo, CEO da Camargo Empreendimentos. O cartão, com letras douradas em relevo sobre papel texturizado, parecia pesar uma tonelada em suas mãos. Não sei, Carla. Tem algo muito estranho nessa história toda. O que ela não conseguia contar à amiga era o turbilhão de emoções que a proposta maluca de Gustavo tinha despertado. Como explicar que aqueles brincos nem sequer eram seus originalmente? Como explicar o nó na garganta que sentiu quando ele descreveu a enfermeira que o salvou? Na manhã seguinte, Isabela foi despertada pelo toque insistente de seu celular. Um número desconhecido piscava na tela. Alô? Isabela? A voz grave de Gustavo soou do outro lado. Espero não estar incomodando. Ricardo me passou seu número. Ela se sentou na cama, subitamente desperta. Como conseguiu meu número? Desculpe a intromissão. Eu só não consegui dormir pensando em nosso encontro ontem. Sei que fui impulsivo e provavelmente assustei você. Isabela fechou os olhos respirando fundo. Sim, foi bastante inesperado. Podemos recomeçar? Perguntou ele. Um café, talvez? Sem propostas de casamento, prometo. Contra todo bom senso, ela aceitou. No dia seguinte, encontraram-se em uma cafeteria tranquila perto do hospital onde Isabela trabalhava. Gustavo já estava lá quando ela chegou, parecendo estranhamente fora de lugar com seu terno caro entre as mesas simples de madeira. Obrigado por vir, disse ele levantando-se para puxar a cadeira para ela. A conversa começou hesitante, mas logo encontrou um ritmo confortável. Gustavo falou sobre seu trabalho, sobre como assumiu os negócios da família após a morte do pai. Isabela contou sobre sua rotina no hospital, os desafios de ser enfermeira em um sistema de saúde sobrecarregado. E sua família? Perguntou ele. Minha mãe vive no interior, tem problemas de saúde. Eu tinha uma irmã, mas... Isabela parou, a dor ainda presente depois de tanto tempo. Ela faleceu há 3 anos. Gustavo estendeu a mão por cima da mesa, tocando levemente os dedos dela. Sinto muito. O gesto simples, cheio de compreensão genuína, quebrou algo dentro dela. Talvez fosse a exaustão acumulada dos plantões, ou a solidão que carregava desde a perda de Mariana. Mas Isabela sentiu uma conexão com Gustavo que não esperava. Nas semanas seguintes, eles se viram regularmente. Cafés após os plantões dela, almoços rápidos, até mesmo um passeio de domingo no parque. Gustavo era atencioso, inteligente e, para surpresa de Isabela, bastante vulnerável quando falava sobre o acidente que quase tirou sua vida. Aquela noite mudou tudo para mim, contou ele enquanto caminhavam lado a lado sob as árvores. Antes do acidente, eu só me importava com dinheiro, com status. Depois, percebi como tudo isso é frágil. Isabela o observava com uma mistura de fascinação e culpa. Cada vez que ele mencionava a enfermeira dos brincos dourados, ela desviava o assunto. Cada vez que ele falava sobre como essa mulher misteriosa tinha tocado sua alma em um momento de desespero, Isabela sentia um aperto no peito.
porque ela sabia a verdade. Sabia que não era ela quem estivera lá naquela noite. Acho que estou me apaixonando por você, confessou Gustavo durante um jantar em seu apartamento luxuoso, um mês após terem se conhecido. Eu sei que é cedo, que começamos de uma forma estranha, mas não consigo evitar. Isabela sorriu, tentando ignorar a voz em sua cabeça que gritava para contar a verdade. Também estou sentindo algo muito forte, admitiu porque era verdade. Apesar de tudo, estava se apaixonando por ele. É como se o destino tivesse nos unido 2 vezes, continuou ele, servindo mais vinho em suas taças. Primeiro naquela noite no hospital e agora... Isabela colocou o garfo sobre o prato, o apetite subitamente desaparecido. Gustavo, sobre aquela noite... Eu sei, você não gosta de falar sobre trabalho fora do hospital, interrompeu ele sorrindo. Mas não consigo evitar. Aquela noite foi o momento mais importante da minha vida. Ele se levantou e foi até uma gaveta, retirando uma pequena caixa. Eu comprei isso para você, para substituir os que você sempre usa. Quando abriu a caixa, Isabela viu um par de brincos de ouro branco, com pequenos diamantes, em formato de estrela. Idênticos aos que usava, mas infinitamente mais caros. São lindos, murmurou, sentindo as lágrimas se acumularem. Assim como você, meu anjo salvador. Foi a gota d'água. Isabela não podia mais continuar com aquela farsa. Gustavo, preciso te contar uma coisa, disse fechando a caixa dos brincos. Sobre aquela noite no hospital, sobre esses brincos, ele a olhou, confuso pela súbita mudança em seu tom. O que tem eles? Isabela respirou fundo, sabendo que suas próximas palavras poderiam destruir tudo o que tinham construído. Eu nunca trabalhei naquela ala do hospital. Nunca fui eu quem cuidou de você naquela noite. O rosto de Gustavo se transformou, primeiro em confusão, depois em incredulidade. Como assim? Mas os brincos... Esses brincos... Isabela tocou as pequenas estrelas douradas em suas orelhas, sentindo o peso da verdade prestes a ser revelada. Eles não eram meus. Nunca foram. O silêncio que caiu sobre a sala era quase palpável. Gustavo permaneceu imóvel, seu rosto uma máscara de confusão e descrença. A taça de vinho em sua mão pareceu congelar no ar, enquanto seus olhos buscavam nos de Isabela algum sinal de que aquilo era uma brincadeira. Não entendo, disse ele finalmente, colocando a taça sobre a mesa com cuidado calculado. Se não eram seus, de quem eram? Isabela apertou as mãos no colo, tentando controlar o tremor que tomava conta de seu corpo. Este momento, que tanto temia, finalmente havia chegado. Eram da minha irmã Mariana, confessou ela, sua voz quase um sussurro. Ela era enfermeira na emergência do Santa Cruz. Ela faleceu há 3 anos. O rosto de Gustavo empalideceu visivelmente, como se cada palavra dela fosse um golpe físico. Mariana, repetiu ele, o nome soando estranho em seus lábios. Sua irmã se chamava Mariana? Isabela assentiu, as lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Ela era incrível, dedicada, compassiva. Todos os pacientes a adoravam. Ela usava esses brincos em todos os plantões. Dizia que eram suas estrelas guia. Gustavo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. De costas para ela, ele encarava a cidade iluminada abaixo, mas seus olhos não registravam nada do que viam. Por que não me contou antes? Perguntou sua voz carregada de mágoa. Tentei várias vezes, mas... Isabela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você parecia tão feliz por ter me encontrado. No começo pensei em esclarecer imediatamente, mas então... Então o quê? Então eu comecei a gostar de você, admitiu ela. E tive medo de perder isso. Tive medo que você só estivesse interessado em mim por causa dessa conexão com o seu passado. Gustavo virou-se para encará-la, seu rosto uma tempestade de emoções contraditórias. Você me enganou esse tempo todo, acusou ele, a voz trêmula de raiva. Deixou que eu acreditasse que era você naquela noite, que era você quem tinha me salvado. Eu nunca disse que era eu, defendeu-se Isabela, levantando-se também. Você presumiu isso e eu só não tive coragem de corrigir. É a mesma coisa. A voz dele subiu de volume. Omitir é o mesmo que mentir, Isabela. Você sabe disso. Ela baixou a cabeça, aceitando a acusação porque sabia que era verdade. Por que usa os brincos dela? Perguntou ele subitamente. Foram o último presente que ela me deu. Pouco antes, a voz de Isabela falhou. Pouco antes do acidente.
Que acidente! Um motorista bêbado. Ela estava voltando de um plantão. Era madrugada. Os olhos de Gustavo se arregalaram com uma súbita realização. Quando exatamente ela morreu? 15 de fevereiro. Há 3 anos. Gustavo cambaleou como se tivesse levado um soco, precisando apoiar-se na mesa para não cair. Era a noite do meu acidente, murmurou ele horrorizado. A madrugada de 15 de fevereiro. Eu estava sendo atendido por ela horas antes. Isabela assentiu, incapaz de falar. Este era o detalhe final, a conexão cruel que o destino tinha traçado entre eles. Então ela saiu do hospital depois de cuidar de mim e foi atingida por um carro na avenida principal, a caminho de casa, completou Isabela. Morreu na hora. O peso daquela revelação era esmagador. Gustavo se deixou cair no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Isabela permaneceu onde estava, insegura sobre o que fazer ou dizer. Preciso que você vá embora, disse ele finalmente sem olhar para ela. Gustavo, eu sinto muito. Nunca quis... Agora, Isabela, cortou ele, a voz dura como pedra. Preciso ficar sozinho. Ela pegou sua bolsa e caminhou lentamente até a porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Minha irmã realmente salvou sua vida naquela noite, disse suavemente. E eu realmente me apaixonei por você independentemente disso. Mas Gustavo já não a ouvia. Perdido em seus próprios pensamentos, ele encarava o vazio, tentando processar como sua busca por um anjo salvador o tinha levado à irmã da mulher que salvara sua vida e depois perdera a própria. Os dias seguintes foram um borrão para Isabela. Mergulhou no trabalho, aceitando todos os plantões extras que conseguia, como se a exaustão física pudesse amenizar a dor emocional. Carla tentava convencê-la a ligar para Gustavo, a tentar mais uma vez, mas ela sabia que era inútil. Ele me odeia, Carla, e tem razão. Você não fez por mal, só ficou assustada. Não importa, eu o perdi. E o pior é que nem posso culpá-lo. Em seu apartamento luxuoso, Gustavo vivia sua própria versão do inferno. Sentia-se traído, enganado, mas também culpado. A ideia de que Mariana, a enfermeira que o ajudara em seu momento mais vulnerável, tinha morrido horas depois, o atormentava. E Isabela? Quem era ela realmente? A mulher por quem se apaixonara ou apenas um rosto, um corpo, um nome que preenchera o vazio da fantasia que criara ao longo dos anos? Em momentos de clareza, quando a raiva diminuía, ele conseguia ver que seu comportamento também tinha sido questionável. Havia projetado em Isabela uma imagem idealizada, uma fantasia baseada em fragmentos de memória de uma noite traumática. Tinha se apaixonado por um fantasma, não por uma pessoa real. 2 semanas depois da revelação, Ricardo apareceu em seu escritório sem ser anunciado. Você está horrível, declarou, sentando-se na cadeira em frente à mesa de Gustavo. Obrigado pela sinceridade. Falei com Carla ontem. Isabela não está muito melhor. Gustavo desviou o olhar, concentrando-se nos papéis em sua mesa. Não é problema meu. É sim. Vocês dois são 2 cabeças duras que precisam conversar como adultos. Ela me enganou, Ricardo. E você a idealizou como algum tipo de anjo salvador, Gustavo. Vocês dois estavam errados, mas o que tinham era real. Gustavo balançou a cabeça, tentando ignorar as palavras do amigo, mas sabendo, no fundo, que havia verdade nelas. É tarde demais, disse finalmente. Ela provavelmente me odeia agora. Ricardo levantou-se, caminhando até a porta. Nunca é tarde demais para consertar um erro, disse antes de sair. A menos que você prefira passar o resto da vida se perguntando, e se? O outono chegou a São Paulo trazendo uma brisa fresca e céus ocasionalmente nublados. Para Isabela, os dias se arrastavam numa rotina monótona de trabalho-casa-trabalho. Já se passara 1 mês desde a noite em que Gustavo descobrira a verdade, e ela não tinha notícias dele desde então. Naquela terça-feira, durante seu turno no hospital, Isabela foi chamada para uma emergência. Um paciente idoso tinha sofrido uma parada cardíaca e precisava de atendimento imediato. Enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente para ressuscitá-lo, ela mantinha-se atenta, administrando medicações e monitorando sinais vitais. Após 20 minutos de esforço intenso, o coração do homem voltou a bater. O alívio foi imediato e Isabela sentiu aquela familiar onda de satisfação que só o trabalho na enfermagem podia proporcionar. Era por momentos como esse que ela amava sua profissão, apesar de todas as dificuldades. Bom trabalho, Duarte.
disse o doutor Mendes, o médico responsável pelo atendimento. Se não fosse por você notando a mudança no monitor, poderíamos tê-lo perdido. As palavras de reconhecimento aqueceram seu coração, mas também trouxeram uma pontada de tristeza. Elas a fizeram lembrar de Mariana, que sempre dizia que o melhor presente para um profissional de saúde era ver um paciente recuperado, e lembrar de Mariana, inevitavelmente, a fazia pensar em Gustavo. No final do turno, Carla esperava por ela na recepção do hospital, um sorriso enigmático no rosto. — O que foi? Perguntou Isabela, pegando sua bolsa no armário. — Tenho novidades, respondeu Carla, entregando um folheto para ela. Lembra da minha prima que mora em Lisboa? Ela conseguiu uma entrevista para mim no hospital onde trabalha, e tem vagas para enfermeiros qualificados. Isabela examinou o folheto, que mostrava um moderno hospital português. — Portugal? Você vai se mudar para Portugal? Estou considerando. E pensei que talvez você também quisesse ir. Um recomeço, sabe? Longe de tantas lembranças difíceis. Um recomeço. As palavras ecoaram na mente de Isabela enquanto caminhavam para casa. Um lugar novo, onde ninguém conhecia sua história, onde poderia deixar para trás o fantasma de Mariana e a dor de ter perdido Gustavo. Talvez fosse exatamente o que precisava. Enquanto isso, a quilômetros dali, Gustavo encarava a tela do computador sem realmente ver o que estava escrito nela. Nos últimos dias, tinha se tornado cada vez mais difícil se concentrar no trabalho. Sua mente continuava voltando para Isabela, não para a enfermeira imaginária que pensava ter encontrado, mas para a mulher real que conhecera nos últimos meses. A mulher que ria de suas piadas ruins, que falava com paixão sobre seu trabalho, que tinha uma pequena cicatriz na testa de quando caiu da bicicleta aos 7 anos. A mulher que gostava de sorvete de pistache e odiava filmes de terror. A mulher real, não a fantasia. Sua secretária interrompeu seus pensamentos ao entrar na sala com uma pilha de documentos. — Senhor Camargo, a reunião com os investidores estrangeiros foi confirmada para a próxima semana, informou ela. E o senhor Ricardo ligou 3 vezes hoje. Gustavo suspirou. Ricardo não tinha desistido de tentar fazê-lo entrar em razão, como ele dizia. — Obrigado, Paula. Pode cancelar meus compromissos para o resto do dia? Não estou me sentindo bem. Ele dirigiu sem rumo pela cidade, acabando sem perceber no bairro onde Isabela morava. Estacionou o carro a uma quadra do prédio dela e ficou ali, debatendo consigo mesmo se deveria ir até lá ou não. O que diria? Como explicaria que, apesar da mágoa inicial, não conseguia parar de pensar nela? Como admitiria que talvez tivesse sido injusto em sua reação? Após 20 minutos de debate interno, decidiu ir embora. Ainda não estava pronto. Dias depois, durante um almoço forçado por Ricardo, Gustavo finalmente abriu o jogo com o amigo. — Não sei o que fazer, admitiu brincando com a comida no prato. Parte de mim ainda se sente traída, mas outra parte sente falta dela. Da pessoa real que ela é, não da imagem que criei. Então ligue para ela, sugeriu Ricardo, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Não é tão simples. E se ela não quiser mais me ver? E se quiser? Você nunca vai saber se não tentar. A conversa foi interrompida quando o celular de Ricardo tocou. Ele atendeu rapidamente, trocou algumas palavras e desligou com uma expressão preocupada. Era Carla. Parece que Isabela está considerando uma proposta de trabalho em Portugal. O coração de Gustavo falhou uma batida. Portugal? Quando? Não sei os detalhes, mas pelo que entendi, é algo que está se concretizando rapidamente. A prima de Carla trabalha em um hospital em Lisboa e está ajudando com os contatos. A ideia de Isabela deixando o país, talvez para sempre, fez Gustavo perceber o quão tolo havia sido. Orgulho ferido, sentimentos machucados. Nada disso importava se significasse perdê-la definitivamente. Preciso falar com ela, decidiu, levantando-se abruptamente. Agora estamos chegando a algum lugar, sorriu Ricardo. Naquela noite, Isabela estava em casa, organizando documentos para a possível mudança, quando a campainha tocou. Carla tinha saído com o namorado, então ela foi atender imaginando que fosse algum vizinho ou entrega. Quando abriu a porta, sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Gustavo estava ali, parecendo nervoso e cansado, com olheiras visíveis sob os olhos. — Oi? — disse ele simplesmente. — Oi, respondeu ela, incapaz de dizer mais nada. — Posso entrar? Preciso falar com você. Isabela hesitou por um momento,
Mas então deu um passo para o lado, permitindo que ele entrasse. O pequeno apartamento, com seus móveis simples e decoração modesta, parecia ainda menor com a presença imponente de Gustavo. Ouvi dizer que você está pensando em ir para Portugal, disse ele, indo direto ao assunto. Como você... Ricardo, que ouviu de Carla. Isabela cruzou os braços defensiva. Sim, estou considerando. Seria uma boa oportunidade profissional. É só por isso? Ou também está fugindo? A pergunta direta a pegou de surpresa. Isabela desviou o olhar, incapaz de enfrentar aqueles olhos que pareciam ver através dela. Não estou fugindo. Estou procurando um recomeço. Gustavo deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles. E se eu te pedisse para ficar? A pergunta de Gustavo pairou no ar entre eles, carregada de todas as emoções não ditas, de todas as possibilidades que ainda não tinham explorado. Isabela sentiu seu coração acelerar, mas manteve o rosto impassível. Anos de profissionalismo no hospital lhe dando a capacidade de esconder o turbilhão interno. Por que você me pediria isso? Perguntou ela finalmente, sua voz mais firme do que esperava. Há um mês, você mal conseguia olhar para mim. Me mandou embora da sua casa, da sua vida. Gustavo passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração que ela já conhecia bem. Eu sei, e não tenho desculpas para isso, admitiu ele. Reagi mal, estava magoado, confuso. Senti como se tudo em que acreditava nos últimos anos tivesse desmoronado. Isabela indicou o sofá gasto e os dois se sentaram, mantendo uma distância segura entre si. Eu entendo sua reação, disse ela, olhando para as próprias mãos. De verdade. Se eu estivesse no seu lugar, talvez reagisse da mesma forma ou pior. Não vim aqui para que você me desculpe, Isabela. Vim porque não posso deixar você ir embora sem dizer o que sinto. Ela levantou os olhos, encontrando o olhar dele, agora despido de raiva ou ressentimento. E o que você sente? Gustavo respirou fundo como se reunisse coragem. No começo, quando descobri a verdade, pensei que o que sentia por você era apenas uma ilusão, uma transferência de sentimentos que tinha pela memória da sua irmã, confessou ele. Mas nas últimas semanas, percebi que não é verdade. Cada vez que pego o celular para te ligar e desisto, cada vez que passo perto do hospital esperando te ver, cada vez que acordo pensando em você, não é na enfermeira misteriosa que penso. É em você, Isabela. As palavras dele a atingiram como ondas, quebrando as defesas que tinha construído ao redor de seu coração. Como posso acreditar nisso? Perguntou a voz trêmula. Porque eu te conheço agora. Conheço a Isabela que tem medo de baratas, mas não hesitaria em enfrentar um médico arrogante para defender um paciente. A Isabela que traz marmitas para os moradores de rua perto do hospital. A Isabela que chora assistindo filmes de animação, mas faz cara de durona em situações difíceis. Uma lágrima escapou e deslizou pela face de Isabela, mas ela não se moveu para enxugá-la. Eu estive apaixonado por uma ideia, por um fantasma, mas agora... Ele pausou, buscando as palavras certas. Agora estou apaixonado por você, por quem você realmente é. Ele se aproximou um pouco mais, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Eu te amo, Isabela, não pelo que você representa, mas por quem você é. As palavras eram simples, diretas, mas carregavam um peso que a fez tremer. Durante tanto tempo, desde a morte de Mariana, ela tinha vivido à sombra da irmã. Tinha usado seus brincos, seguido seus passos na enfermagem, tentado manter viva sua memória de todas as formas possíveis. E então, Gustavo apareceu, apaixonado pela imagem de sua irmã, e ela sentiu que talvez fosse assim que deveria ser, que talvez ela nunca seria realmente vista, sempre seria apenas um reflexo, uma lembrança de Mariana. Mas agora, olhando nos olhos dele, viu algo diferente. Viu reconhecimento, aceitação e amor. Não pelo fantasma de sua irmã, mas por ela mesma. Não vou para Portugal, disse ela suavemente. O rosto de Gustavo se iluminou com esperança. Não? Nunca quis realmente ir, confessou Isabela. Só precisava de um motivo para ficar. Ele sorriu aquele sorriso que ela tanto sentira falta e estendeu a mão para tocar seu rosto, enxugando a lágrima com o polegar. Estou dando um motivo bom o suficiente? Isabela riu, uma risada genuína que limpou o peso das últimas semanas. Está chegando perto. As mãos de Gustavo seguraram as dela, os dedos se entrelaçando naturalmente, como se tivessem sido feitos para isso.
Podemos recomeçar? Perguntou ele. Do zero. Sem fantasmas, sem expectativas impossíveis. Apenas Gustavo e Isabela, descobrindo juntos o que temos. Gostaria disso, respondeu ela, sentindo uma leveza que não experimentava há anos. Ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante no início, depois mais confiante. Não era seu primeiro beijo, mas parecia diferente de todos os anteriores, porque desta vez ambos sabiam exatamente quem eram. Quando se separaram, Gustavo notou os brincos dourados que ela ainda usava. Você ainda os tem, comentou. Isabela tocou um dos brincos, um gesto que se tornara quase inconsciente ao longo dos anos. Eles eram importantes para Mariana, e agora são importantes para mim. Não porque quero ser ela, mas porque são uma parte dela que posso carregar comigo. Eles combinam com você, disse ele sinceramente. Mariana teria ficado feliz em vê-los em você. A menção ao nome da irmã não trouxe a dor habitual, apenas uma doce melancolia, como uma música distante. Obrigada por dizer isso. Ficaram em silêncio por um momento, absorvendo a realidade do que estava acontecendo, do novo caminho que se abria diante deles. E agora? Perguntou ela finalmente. Agora vamos com calma, respondeu Gustavo. Sem pressa, sem propostas de casamento impulsivas, acrescentou com um sorriso tímido. Isabela riu, lembrando daquela noite absurda no restaurante. Parece um bom plano. Ele se levantou, estendendo a mão para ela. Que tal começarmos com um jantar? Conheço um lugar ótimo perto daqui. Nada muito chique, prometo. Isabela aceitou a mão oferecida, sentindo a força e o calor dos dedos dele ao redor dos seus. Só preciso me trocar, disse, olhando para suas roupas caseiras. Você está perfeita, respondeu ele. Mas entendo se quiser se arrumar. Posso esperar. Ela sorriu, sentindo-se vista e valorizada pelo que era, não pelo que representava. 5 minutos. Enquanto Isabela se arrumava, Gustavo esperava na pequena sala, olhando para as fotos na estante. Em uma delas, 2 mulheres jovens sorriam lado a lado, com os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Mariana e Isabela, antes de tudo mudar. Ele tocou levemente a foto, sentindo uma estranha paz. Talvez tenha sido Mariana quem o salvou naquela noite, mas era Isabela quem estava salvando-o agora. E talvez esse fosse o verdadeiro milagre. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina para Isabela e Gustavo. Sem a pressa inicial, sem fantasmas entre eles, o relacionamento cresceu naturalmente, como uma planta que finalmente encontra solo fértil após tempos de seca. Gustavo aprendeu a respeitar os horários imprevisíveis de Isabela no hospital, muitas vezes aparecendo com um café quente e um sanduíche quando ela saía de plantões noturnos exaustivos. Isabela, por sua vez, descobriu como equilibrar seu trabalho e sua vida pessoal sem sentir que estava abandonando seus pacientes. Em uma tarde de domingo, caminhavam de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera, aproveitando o sol ameno que brilhava entre as árvores. O local estava cheio de famílias, casais e corredores, mas eles mal notavam o movimento ao redor. Como foi o plantão ontem? Perguntou Gustavo, enquanto se sentavam em um banco à beira do lago. Tranquilo, na medida do possível, respondeu ela apoiando a cabeça no ombro dele. Tivemos uma criança com pneumonia que me preocupou, mas ela respondeu bem aos antibióticos. Gustavo sorriu, admirando a forma como os olhos dela brilhavam quando falava de seu trabalho. No início, ele temia que falar sobre o hospital pudesse trazer lembranças dolorosas, mas logo percebeu que o trabalho era uma parte fundamental de quem Isabela era. E aquela senhora idosa que você mencionou, a dona Clotilde, recebeu alta anteontem. O neto veio buscá-la e ela fez questão de me abraçar antes de sair. Disse que vai me convidar para o aniversário de 90 anos dela no próximo mês. Gustavo riu. Acho que você ganhou mais uma fã. Ela é um doce. Me lembra minha avó. Ficaram em silêncio por alguns minutos, observando os patos que deslizavam pela superfície do lago. Era um daqueles momentos simples que tinham aprendido a valorizar. Estar juntos, sem pressão, sem expectativas, apenas desfrutando da presença um do outro. Recebi uma proposta de trabalho interessante ontem, comentou Gustavo casualmente. Isabela se endireitou olhando para ele com curiosidade. Que proposta? Uma parceria para desenvolver um programa de assistência médica em comunidades carentes.
Basicamente, minha empresa financiaria clínicas e equipamentos, e teríamos profissionais de saúde voluntários. Os olhos de Isabela se iluminaram. Gustavo, isso é maravilhoso. Como surgiu essa ideia? Depois de conhecer seu trabalho, comecei a pensar em formas de utilizar os recursos da empresa para algo mais significativo, confessou ele. Conversei com alguns médicos, incluindo o Dr. Mendes do seu hospital, e a ideia foi tomando forma. Isabela o abraçou impulsivamente, cheia de orgulho. Você é incrível, sabia? Na verdade, estava esperando que você pudesse me ajudar com isso. Precisamos de alguém que entenda as necessidades reais dos pacientes, alguém que possa treinar voluntários, organizar a parte médica do projeto. Eu? Mas eu sou apenas uma enfermeira. Apenas? Gustavo arqueou uma sobrancelha. Isabela, você é uma das profissionais mais dedicadas e competentes que já conheci. E esta seria uma oportunidade de ampliar o impacto do seu trabalho. Ela mordeu o lábio considerando a proposta. Eu poderia continuar no hospital? Não quero abandonar meus pacientes. Claro, poderíamos adaptar seus horários. Talvez reduzir um pouco a carga no hospital, mas sem precisar sair completamente. Isabela olhou ao redor, observando as famílias que aproveitavam o domingo no parque. Quantas daquelas pessoas não tinham acesso a cuidados médicos adequados? Quantas precisavam esperar meses por uma consulta ou exame? O projeto de Gustavo poderia fazer uma diferença real. Eu topo, decidiu ela sorrindo, mas com uma condição. Qual? Que seja um tributo à Mariana. Que o projeto leve o nome dela. Os olhos de Gustavo se encheram de uma emoção que ele não tentou esconder. Projeto Mariana, disse ele, experimentando as palavras. Soa perfeito. Naquele momento, algo mudou entre eles. Não era apenas um casal apaixonado descobrindo os caminhos do amor. Eram parceiros construindo algo maior que eles mesmos, honrando uma memória que agora os unia em vez de separá-los. Semanas depois, Isabela estava organizando alguns documentos para o projeto quando a campainha do apartamento tocou. Gustavo entrou com um sorriso misterioso e uma pequena caixa nas mãos. — O que é isso? Perguntou ela, intrigada. — Um presente. Ou melhor, um símbolo. Isabela abriu a caixa com cuidado. Dentro, havia uma delicada corrente de prata com um pingente em forma de estrela. — Gustavo, não é para substituir os brincos, apressou-se ele em explicar. Sei o quanto eles significam para você. Este é apenas um símbolo novo para nosso novo caminho. Isabela tocou o pingente com a ponta dos dedos, sentindo a textura suave do metal. — É lindo. — Posso? Perguntou ele, pegando a corrente. Ela se virou, levantando os cabelos para que ele pudesse colocar o colar em seu pescoço. Quando o fecho se fechou, Gustavo beijou suavemente sua nuca, provocando arrepios por todo o seu corpo. — Perfeito, murmurou ele, quando ela se virou para encará-lo. Isabela tocou o pingente, que agora repousava próximo ao seu coração, e depois os brincos dourados que ainda usava. Passado e presente, dor e alegria, perda e recomeço, tudo isso agora fazia parte de quem ela era. — Eu te amo, disse ela simplesmente. Não era a primeira vez que dizia essas palavras para ele, mas cada vez parecia mais verdadeiro, mais completo. Era um amor construído sobre verdades, não ilusões, sobre escolhas conscientes, não impulsos desesperados. — Eu também te amo, respondeu ele, puxando-a para perto. Naquela noite, enquanto a cidade lentamente adormecia lá fora, Isabela e Gustavo permaneceram acordados, conversando sobre planos, sonhos e possibilidades. Não havia mais pressa, nem medo de perder algo que nunca tiveram realmente. Havia apenas a certeza tranquila de que, dessa vez, estavam no caminho certo. — Acha que sua irmã aprovaria? Perguntou Gustavo em determinado momento, sua voz quase um sussurro na penumbra do quarto. Isabela sorriu, lembrando-se de Mariana, de sua risada fácil e sua compaixão infinita. — Tenho certeza que sim. Ela sempre quis que eu fosse feliz. E pela primeira vez em muito tempo, Isabela se permitiu ser completamente feliz, sem culpa, sem reservas. Não era uma traição à memória da irmã. Era uma homenagem à vida que Mariana tanto valorizava. O passado sempre estaria lá, como as cicatrizes que ambos carregavam, visíveis ou não. Mas agora essas cicatrizes eram apenas lembretes de tudo o que tinham sobrevivido para chegar até ali. E o futuro, antes tão incerto,
se abria diante deles como um livro em branco, pronto para ser escrito. Juntos, passou-se um ano desde que o Projeto Mariana começou oficialmente suas atividades. A pequena clínica na periferia de São Paulo, inicialmente apenas um sonho ambicioso, agora atendia diariamente dezenas de pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a cuidados médicos de qualidade. Era uma tarde de sábado, e Isabela estava organizando prontuários quando ouviu uma batida suave na porta de sua sala. Levantou os olhos e viu Gustavo encostado no batente, observando-a com um sorriso que ainda fazia seu coração acelerar. Pronta para ir? Prometi à sua mãe que chegaríamos antes do jantar, lembrou ele. Isabela assentiu, guardando os últimos papéis na gaveta. Sua mãe, que agora morava em um confortável apartamento próximo ao deles, havia insistido em preparar um jantar especial para comemorar o aniversário de um ano do projeto. Só preciso verificar uma última paciente, e podemos ir. Gustavo entrou na sala, aproximando-se da mesa onde uma fotografia emoldurada mostrava a inauguração da clínica. Nela, Isabela e ele cortavam a faixa, rodeados pela equipe médica e voluntários. Acima da entrada, uma placa simples, mas elegante, ostentava os dizeres: Clínica Comunitária Mariana Duarte, curando com compaixão. Às vezes ainda não acredito no quanto conseguimos realizar em apenas um ano, comentou ele, tocando a foto com a ponta dos dedos. Isabela se levantou ajeitando a saia do uniforme. Mariana estaria orgulhosa, não apenas do projeto, mas de você também. Gustavo sorriu, aquele sorriso que reservava apenas para ela, cheio de carinho e compreensão mútua. Vamos? Dona Helena deve estar ansiosa. O caminho até o apartamento da mãe de Isabela era relativamente curto, mas o trânsito de São Paulo nunca colaborava, mesmo aos sábados. No carro conversavam sobre o cotidiano, sobre pacientes, sobre planos para expandir o projeto para outras comunidades. Era uma conversa confortável, o tipo de diálogo que só se desenvolve com o tempo e a confiança. Ah, quase esqueci de contar, disse Isabela enquanto esperavam em um semáforo. Lembra da dona Clotilde, aquela senhora que me convidou para o aniversário de 90 anos? Aqui você disse que lembrava sua avó. Essa mesma. Ela apareceu na clínica hoje, com uma caixa enorme de bolos caseiros para toda a equipe. Disse que era sua forma de agradecer pelos cuidados que recebeu no hospital. Gustavo sorriu, mais uma vez admirado com a capacidade de Isabela de tocar a vida das pessoas ao seu redor. Você realmente faz diferença na vida dessas pessoas, sabia? Isabela corou levemente, ainda desconfortável com elogios diretos. É o meu trabalho. É o que amo fazer. Quando chegaram ao apartamento de Dona Helena, foram recebidos com abraços calorosos e o aroma inconfundível de lasanha recém-saída do forno. A mãe de Isabela havia se recuperado consideravelmente desde que se mudara para mais perto da filha. O acesso a melhores cuidados médicos, combinado com a presença constante de Isabela e o apoio financeiro de Gustavo, havia operado o que ela chamava de milagre da segunda chance. Meus queridos, estava esperando vocês, exclamou conduzindo-os para a sala de jantar, já arrumada para a ocasião. Ricardo e Carla ligaram dizendo que vão se atrasar um pouco, mas pediram para começarmos sem eles. Ricardo e Carla, que agora formavam um casal sólido, eram presenças constantes na vida de Isabela e Gustavo. Era impossível não agradecer pelo papel que tiveram em uni-los, mesmo que por acaso. Durante o jantar, conversaram sobre as conquistas do projeto, sobre casos emocionantes de pacientes recuperados, sobre os planos para o futuro. Dona Helena ouvia tudo com orgulho evidente nos olhos, intercalando a conversa com histórias sobre Mariana quando criança, algo que antes lhe era doloroso demais para mencionar. Após a sobremesa, quando estavam relaxando com um café, Dona Helena se levantou subitamente. Quase esqueci. Tenho uma coisa para vocês. Ela desapareceu no quarto e voltou carregando uma caixa de papelão antiga, levemente amarelada pelo tempo. Encontrei isso semana passada, quando estava organizando os armários. São coisas da Mariana que nunca tive coragem de olhar depois que ela... Sua voz falhou por um momento. Bem, achei que vocês deveriam tê-las agora. Isabela recebeu a caixa com mãos trêmulas. Dentro havia livros de enfermagem, alguns cadernos de anotações, fotos antigas e, no fundo, um envelope amarelado com o nome de Isabela, escrito na letra inconfundível da irmã. O que é isso?
murmurou pegando o envelope. Não sei, respondeu Dona Helena. Nunca abri, tem seu nome. Com dedos cautelosos, Isabela abriu o envelope, extraindo uma folha de papel dobrada. A data no topo indicava que havia sido escrita poucas semanas antes do acidente de Mariana. Querida Isa, começava a carta, se você está lendo isto, provavelmente estou longe. Não sei por que sinto necessidade de escrever isso agora. Talvez seja apenas um pressentimento tolo, mas há coisas que preciso dizer. Isabela sentiu a mão de Gustavo sobre seu ombro, oferecendo apoio silencioso enquanto ela continuava a ler. A carta falava de amor fraternal, de orgulho, de sonhos compartilhados. E terminava com palavras que pareciam ecoar diretamente do passado para o presente. Sempre cuidei de você, minha irmãzinha, e sei que um dia alguém também cuidará de você da mesma forma. Quando esse dia chegar, não tenha medo de ser feliz. Você merece todo o amor do mundo, Isa, nunca duvide disso. Com todo o meu amor, Mari. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Isabela, mas não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento, de um ciclo que finalmente se completava. Gustavo a abraçou, e Dona Helena se juntou a eles, formando um círculo de amor e memória ao redor daquela carta, daquele último presente de Mariana. Mais tarde, já em casa, Isabela colocou a carta em uma moldura simples, ao lado da foto da inauguração da clínica. Tocou os brincos dourados que ainda usava diariamente e depois o pingente em forma de estrela que repousava próximo ao seu coração. Gustavo se aproximou por trás, envolvendo-a em seus braços. Você está bem? Perguntou preocupado com o impacto emocional daquela carta inesperada. Isabela se virou para encará-lo, um sorriso sereno iluminando seu rosto. Nunca estive melhor, respondeu com sinceridade. É como se Mariana tivesse nos dado sua bênção, de alguma forma. Ele beijou sua testa suavemente. Acho que ela sempre soube. Soube o quê? Que um dia encontraríamos um ao outro e que de alguma forma estranha e maravilhosa, ela seria a responsável por isso. Naquela noite, enquanto a cidade adormecia ao redor deles, Isabela compreendeu que a vida tinha um modo peculiar de tecer seus fios. O que começara com dor e perda, transformara-se em amor e propósito. O passado, presente e futuro não eram linhas separadas, mas um tecido único, onde cada fio tinha seu lugar e seu significado. E no centro desse tecido, como uma estrela dourada brilhando, estava Mariana, não mais uma sombra ou um fantasma, mas uma luz guia, um lembrete constante de que o amor, em todas as suas formas, nunca realmente se perde, é apenas transformado. Você acabou de conhecer a história emocionante de Isabela e Gustavo, onde o destino os uniu através de uma perda e um encontro inesperado. Os brincos dourados de Mariana simbolizam como o amor pode surgir das circunstâncias mais improváveis e como, às vezes, precisamos enfrentar nossos fantasmas para encontrar a felicidade verdadeira. Se esta narrativa tocou seu coração, deixe nos comentários o que mais te emocionou e compartilhe com alguém especial que precisa acreditar em novos começos. Estamos curiosos para saber de onde você está assistindo, de qual parte do Brasil ou de qual país lusófono você acompanha nosso canal. Comente abaixo sua localização e não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever para mais histórias que misturam amor, superação e recomeços. Sua presença aqui faz toda a diferença na nossa jornada de contar histórias que conectam corações.